Fique à vontade, homem de Deus. Amém. Uma satisfação imensa poder estar aqui no presbítero, compartilhando esse momento singular, né, e um momento plural também, com todo o povo de Deus que está aí na live, né? Um forte abraço aí para meu amigo Clécio, né, que é um pastor lá de São Paulo, né? Ô, glória. Eu até conversei com ele em umas coisas e até quero conversar com o senhor depois, meu presbítero. E Amém. ele é bênção, ele é palavra, viu? É Bíblia. Fale com ele aí para ele entregar o rolo aí qualquer dia. Ô, glória. Com ele hoje já, ele disse que vai marcar o dia para poder vir aí dar lugar. Amém? Amém. Glória. Amém. Pronto. Aí, vamos começar aqui, povo de Deus. Deixa eu colocar um fundo musical aqui. Abra sua Bíblia, livro de Ezequiel. Ô, glória. Aleluia. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia. É um livro muito conhecido, né, meu presbítero? Toda igreja já conhece, né? Mas eu iria pregar, na verdade, em outro texto, né? Mas o Senhor, ele faz como quer, né? E a gente tem que alimentar a igreja conforme apraz a vontade do Senhor, não é verdade? Mesmo assim. Em Ezequiel, capítulo 37, vai falar sobre o vale de ossos secos. Diz assim, a partir do capítulo 1: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos secos. No meio de um vale de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, ou tornai a vida, né? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, então profetizei, disse Ezequiel, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que aleluia, glória. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados ou separados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Oh, glória, aleluia. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu já quero, meu presbítero, deixar como tema essa palavra da qual limos nesse momento, que é uma palavra gloriosa, que Deus, ele vai trazer vida àquilo que não tem vida. Ele vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Amém? Glória. Tá me ouvindo bem aí, meu presidente? Amém. Glória. Glória a Deus, já tá ligado no céu já. Glória a Jesus. Povo de Deus, essa palavra que fala sobre o ossos secos, é sobre um vale, né? Quem sabe o que é um vale, o que é um limbo, né? É um momento que na nossa vida também existe vales, né? Existe o limbos. Eu vi certa vez uma moça dizer assim: eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida, eu queria destruir com a minha vida, e eu estava no hospital ali e olhei naquele momento para o batimento cardíaco, né? Não tem esqueci o nome daquela maquininha que fica batendo. E ela disse assim, que apareceu um homem lá e disse: por que você quer fazer isso com a sua vida? Não faça isso com a sua vida. Deus, ele lhe ama, ainda tem muito mais a cumprir, a fazer na sua vida. Ah, mas nada dá certo, mas a minha vida é assim, assado. E ele disse que estaria com ela e que ela não fizesse isto. Mas a moça saiu e a enfermeira que estava na porta perguntou com quem ela falava. E ela disse: não, eu falava com o doutor que veio aqui e ele disse a respeito disso e me ensinou, né, que se não tiver esses altos e baixos na nossa vida, a gente morre. Ou seja, existe um linear na nossa vida, no nosso batimento cardíaco, aqui existe um linear. E aqui existe o sobe e o desce da nossa vida. Quer dizer que o momento que isso parar, meu presbítero, a gente morreu. Glória a Deus. Então a moça que estava lá, ela falou para ela assim: mas ninguém entrou aqui no seu quarto. Estou aqui desde o início e ninguém entrou aqui. E ali ela entendeu que realmente tratava-se de Jesus. Tratava-se daquele que é o dono da vida, né? Que estava mostrando para ela não fazer aquela atrocidade com a vida dela. E aqui em Ezequiel, a palavra de Deus me faz refletir ao mesmo tempo sobre o valor da vida. Porque a gente sabe, meu presbítero, que ossos secos, ossos que não têm vida, né? Assim dizendo, ossos que não têm vida, ele sempre vai existir em vários lugares. Principalmente em cemitério. Mas ninguém quer morar lá. Não é verdade? Então observe que essa palavra aqui, quando Deus chama Ezequiel, ele estava preso à beira do rio Quebar. Quando começou lá no capítulo 1 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava à beira do rio Quebar e ele viu visões de Deus, viu visão do céu, né? Ele viu, né, os seres que estavam abaixo do trono de Deus, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, como aconteceu também. Aleluia, glória a Deus. Mas naquele momento ali começa-se, aleluia, o ministério de Ezequiel. Interessante, meu presbítero, que é um ministério que começa
em uma prisão, porque o povo de Deus estava preso. Glória a Deus. O povo de Deus estava preso desde que aconteceu a profecia que lá em Jeremias, capítulo 25, deixa eu ir para a Bíblia aqui, Jeremias capítulo 25 e 11, Jeremias falou assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Então, Aleluia. Jeremias já havia predicido, já havia profetizado o que havia de acontecer. E assim se cumpriu. Aleluia, glória a Deus. Evangelista Álvaro, Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Então, assim, lá em Jeremias, Jeremias já dá o predito do Senhor que o povo seria preso, que seriam levados em cativos e serviria como escravo ao rei da Babilônia. E a gente sabe que essa escravidão revelou os que era dos que não era, né? Essa escravidão, aleluia, glória a Deus, revelou pessoas que estavam por trás da malhada, né? Deus levantou pessoas porque o povo de Deus estava em pecado, o povo de Deus estava pecando. E ali Deus levantou Jeremias para mostrar ao povo que ele ainda fala na terra e que ele cumpre. Oh, glória! Quando ele fala no capítulo 25, meu presbítero, Aleluia! que iria de acontecer isso, no capítulo 28, vai acontecer também que outro profeta, chamado Hananias, ele quebra um jugo de madeira, na verdade, e se desfaz da profecia do profeta. Porque a gente sabe que hoje em dia existe uma confusão entre o povo de Deus. Que confusão é essa, pregador? Confusão de que existem várias pessoas hoje em dia querendo ser de Deus, ou seja, ser ou mostrar de Deus que é profeta, que fala, que faz, que isso e aquilo. E por essa confusão, muita gente tem se embaraçado por querer ser melhor, às vezes, que o outro, né? Porque eu profetizo e acontece. Mas a Bíblia vai dizer que existem muitos, hoje em dia, que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Quando o Senhor não falou na boca do profeta. E a gente vê aqui que existe, em aspas, um tipo de preconceito sobre os mais jovens, né? As pessoas podem olhar para pessoas mais jovens hoje e dizer que Deus não é com aquela pessoa. Que Deus não falou na boca daquela pessoa. Porque ele é jovem. É como se a juventude, em aspas, em questão de idade, vamos dizer assim, de um para com o outro, essa diferença de idade gerasse, claro que quanto mais idade também vai gerar uma experiência para quem tem experiência. Mas para quem busca experiência com Deus, não tem experiência, nunca vai viver. Porque às vezes, meu presbítero, uma pessoa jovem tem tanta história para contar, tem tanto testemunho, ou tanta prova, que uma pessoa às vezes mais velha, que passou 20, 30, 50 anos na igreja e só fez esquentar banco. O senhor está entendendo? Então, Jeremias, ele era desse tipo de profeta que começou também o seu ministério no capítulo 1, dizendo Deus que já havia escolhido ele desde o ventre da mãe. Já havia separado ele para o ministério, né? E era conhecido ele como profeta chorão, né? Era um povo que também, ele era uma pessoa, um profeta que fazia pelo povo de Deus, para que o povo de Deus também pudesse a ele. Aleluia. Mas a gente sabe que não foi exatamente assim. Quantas e quantas vezes se desfazeram, né, do profeta Jeremias por ele ser novo também. As pessoas acharam que ele não teria experiência. E ali, no capítulo 28, Hananias, pode pesquisar na sua Bíblia aí, povo de Deus, né? Porque crente, ele tem que ser um crente bereia, né? Para depois dizer que o pregador está pregando heresia. Porque hoje em dia a gente tem que realmente tá pesquisando glória. A palavra de Deus, porque o que passar disso, meu presbítero, é anátema. O senhor está entendendo? Então ele disse para Jeremias, lá no capítulo 28 e 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja bem,
dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ou seja, já se desfazendo da profecia do profeta. Porque o profeta disse: assim diz o Senhor, 70 anos as nações ficarão desertas e servirão o rei da Babilônia. Porque a gente sabe que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele reinou, Nabucodonosor, ele reinou sobre 23 países, ou seja, foram 23 províncias que o rei Nabucodonosor, ele dominou, ele era muito poderoso. Mas por que disso? Existe uma incógnita, né, que eu sempre coloquei. Por que o rei Nabucodonosor, que era um ímpio, ele governou tanto? Ele teve tanto poder sobre as nações? Porque Deus havia escolhido ele. Se você notar, aleluia, glória a Deus, não lembro se é em Isaías que fala, você pode pesquisar depois, ou até mesmo em Daniel, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Poxa, peraí, como é que pode um ímpio ser servo de Deus? Não é verdade, meu querido? Como é que pode isso? Não tem como. Mas Deus chama Nabucodonosor meu servo. Aleluia. E quem sou eu para dizer ao contrário, meu presbítero? Quem sou eu para dizer assim, fulano não é servo do Senhor, não? Tu conhece a intimidade do camarada? Aleluia. Tu conhece os segredos que ele tem com Deus, as noites de choro, né? As noites de cara no pó. Né? Não que Nabucodonosor fazia isso, eu estou falando de pessoas que medem você pelo que vê ou pelo que acha de você. É mesmo assim. Aí acha que você não tem intimidade, que você não ora, que você não busca, né? Eu costumo dizer, meu presbítero, eu disse uma vez a um rapaz, a gente trabalhou numa igreja, e esse rapaz, ele falou assim, não, porque fulano caiu, não sei o que e tal. Porque não se firmou, né, varão? Que isso, que aquilo, não vai para a igreja, isso, aquilo, outro. Aí eu peguei, olhei para ele e disse assim, varão, o que derruba crente é pecado. O que derruba crente, eu vou falar de novo, que eu acho que tem gente que não entendeu. O que derruba crente é pecado. Aleluia, Pode glória. ter certeza que o que derruba o crente, ele pode passar, meu presbítero, pela maior dificuldade do mundo. Ele pode passar pela maior tempestade do mundo. Mas o que derruba o crente é pecado. Se o crente ele não tiver em pecado, ele pode ficar fraco, claro, porque ele não é de ferro. Ele pode enfraquecer, a fé pode diminuir, mas ele não cai. Porque a gente vai lembrar daquela palavra que Jesus disse assim, aquele que edificar sua casa sobre a rocha, passará tempestades, ventos fortes, mas a casa não vai cair. Agora, aquele que edificar a sua casa sobre areia, por isso que é importante a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos alimentar e vai nos dar força nos momentos difíceis. Glória. Aleluia. Então, aquele que edifica sua casa sobre areia passará tempestades, também ventos fortes. Porém, grande, está na Bíblia isso. Você pode pesquisar, Mateus relata isso, se não me engano, Lucas também. Então, assim, grande será a ruína daqueles que não edifica sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? É verdade, meu presbítero? Com licença aqui. Então, eu me lembro de uma passagem trazendo esse conceito para a gente. Victor, por que você está arrodeando isso tudo? Eu não estou fazendo uma introdução para dar alusão à palavra de Deus do que a gente está tratando aqui. Porque às vezes as pessoas são muito ansiosas, meu presbítero. Aí não espera, né? O momento do corte da fatia do bolo, né? Faz aquela agonia, tudinho. Apesar que eu tenho que ver até a hora aqui, né? Que às vezes eu me empolgo, o presbítero diz, vá, meu filho, pregue, né? E a gente passa direto, né? Fica à vontade. Eu quero ver se hoje eu termino mais cedo, em nome de Jesus. Glória. Então, assim, eu vi um arqueólogo, sempre falo de um arqueólogo que eu gosto de pesquisar um pouco para a gente poder aprender. Porque já diz um filósofo chamado Cortella que aquele que pensa que já sabe tudo,
ele é ignorante e não sabe de nada, né? E não cresce. Mas aquele que vê que não sabe de nada, né, que não é ignorante, ele aprende e por isso cresce. Então a gente tem que buscar para a nossa vida aprendizado. Todos os dias a gente precisa aprender. O senhor concorda, meu presbítero? Concordo. Então ele diz assim, ele conta sobre uma parábola, né, de árvores irmãs, ou seja, duas árvores, mas existe um passarinho que ele pega. Obrigado, meu filho. Coisa boa, a esposa trouxe água aqui para mim. Glória a Deus. Glória. Então, assim, ele fala sobre os dois, ou seja, o passarinho que ele pega duas sementes no bico. E ele voa. Nessa voada dele, meu presbítero, ele solta uma semente. E a semente cai num lugar bom, né? Num lugar onde o lençol freático é baixo, né? Um lugar úmido, bom para se crescer, uma terra boa, né? Uma terra fofa. E ali, aquela semente cai ali, logo germina, logo ela, né, começa, né, a crescer, junto com outras árvores irmãs que estavam ao redor dela ali, praticamente fazendo proteção para ela, né? Ou seja, ela era a mais caçula. E a outra semente caiu num lugar ermo, ou seja, num deserto, num lugar onde não tinha vida. Mas por incrível que pareça, meu presbítero, essa semente ela germinou. Essa semente ela cresceu. Só que Aleluia. com a diferença entre uma e outra, porque aquela semente que caiu num lugar bom, num lugar com lençol freático baixo, ótimo ambiente para ela crescer rápido, e assim ela cresceu, ficou bonita, frondosa. Mas a outra, quando começou a crescer, demorou muito para ela crescer. Porque o ambiente não era bom, não era apropriado, não era propício. Então, aquele ambiente, o que foi que ela teve que fazer? Ela teve que crescer as suas raízes, teve que ramificar muito para poder encontrar o lençol freático, para poder pegar gotículas de água para poder sobreviver. Difícil foi a vida daquela árvore que cresceu no deserto. Então, a gente vê que quando a árvore começou a crescer, a outra já estava bonita, bela, com proteção de outras árvores irmãs ao lado. E quando a outra começou a crescer, passou uma carruagem de cavalos, né, e acabou ferindo ela, quebrando ela, que ela quase morre. Então, observe que ela quase morreu, ficou troncha, né, ficou toda, né, desengonçada, mas aconteceu que ela, mesmo assim, foi crescendo, mesmo torta, mesmo ferida, cheia de cicatriz, cheia de marca feia, né? Não muito, né, visualmente bonita, mas ela foi crescendo, robustecendo, raízes bem profundas, né? E estava lá. Enquanto a outra, com a sua raiz baixa, e estava bonita, frondosa, e estava no meio de outras árvores também que estavam bem bonitas, né? E às vezes as pessoas procuram muito isso, está no meio das aparências, né, de pessoas muito bonitas, de pessoas muito jeitosas, para poder aparecer lá, né? Então veja que houve uma ocasião do destino que o lenhador, ele inventou de cortar algumas árvores. E por incrível que pareça, ele cortou todas as árvores que estavam ao redor da caçula, né, que tinha acabado de crescer. E ele cortou todas aquelas, e aquela que estava mais jovem, ele deixou. Não é verdade? E ela, por incrível que pareça, ficaram praticamente uma na direção da outra. A feosa lá atrás, toda quebrada, toda cheia de cicatriz, feia de aparência, mas mesmo assim estava lá forte, grande. Enquanto a de cá, bonitona, mas agora sem a proteção das irmãs, né? Que foi cortada ali. E elas, na verdade, sofreram uma tempestade, meu presbítero. Grande foi a tempestade que deu ali. Só que para aquela árvore que cresceu no deserto, que cresceu sofrendo, que cresceu com a sua raiz lá embaixo para poder buscar água, com Aleluia. tudo isso, com tudo muito Glória. complicado, muito amarrado para poder crescer. Ela cresceu, aquela tempestade foi para ela uma brisa. Agora, para aquela outra árvore que estava toda bonita, frondosa,
aquela tempestade foi uma grande ruína. Ou seja, observe que ter raiz é muito mais importante de que o só falar, de que o só parecer. Porque às vezes as pessoas julgam a gente, mas não sabem do que a gente já passou, de quantos leões a gente já matou por dia, né? Como dizer assim, o que a gente já viveu. Então, nessa parábola, eu aprendo que a gente precisa ter raiz para poder ter vida. Porque hoje, as coisas, qualquer um ouvinte da palavra de Deus que tiver aí, as coisas podem ser difíceis para você. Muito difícil, muito complicado, e muitos até quer tirar a sua vida, né, como a depressão, o mal do século. E as pessoas se desesperam, e por esse desespero as pessoas dizem, não, eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com tudo, porque não tem mais jeito. Mas é um momento que Deus está dizendo assim, olha, cresce as tuas raízes, aprofunda-se em Deus, aleluia, vai buscando o Senhor, se aproxima mais dele, aleluia, não esquenta só banco não, chega em casa, ora de verdade, te levanta às 3 da madrugada, vai lá buscar o Senhor. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aleluia. Porque, meu presbítero, não adianta eu querer ser crente só de igreja. Eu querer ser crente só de púlpito, só para aparecer para as pessoas. Mas eu preciso ser de verdade. Preciso carregar aqui, ó, a bandeira, dizer assim, eu sou cristão. Aleluia. Eu busco ao Senhor. Não para mostrar para A, para B, para C, não. Mas para intimidade. Sabe por quê? Porque Deus vai testar você. Deus, anote isso, Deus vai testar você. E aquele que não tiver firme de verdade vai cair. Porque a figueira, ela vai ser balançada. Aleluia. Glória a Deus. E é aí que eu digo a você, o que derruba a crente é pecado. O que derruba a crente não é fraqueza espiritual, não é o crente cometer um errozinho de uma coisa, porque às vezes as pessoas banalizam demais. Mas eu digo, o que derruba o crente é o pecado, cara. Mas se afastar de Deus ou se afastar da igreja. O que derruba o crente é quem você é no oculto. Quem você é quando ninguém está te vendo. Faça essa reflexão. Aleluia. Quem a gente é quando ninguém vê, meu presbítero? Essa é uma reflexão importante para a nossa vida. Aleluia. E aqui o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, foi o povo que pecou contra Deus. Foi o povo que, além de se afastar da presença do Senhor, estava adorando ídolos, estava adorando deuses estranhos, estava buscando coisas que estavam fora do padrão de Deus. E Deus disse que iria castigar, já havia usado a boca do profeta Jeremias. Mas aí, o profeta profetizou, o que aconteceu? Veio outro e disse, não, vai ser 70 anos não, vai ser 2 anos. Aí quebra o jugo, né? Faz um jugo de madeira, na verdade, quebra ele e diz assim, não, vai ser 2 anos que o Senhor vai trazer o povo e vai trazer os utensílios da casa do Senhor. Porque os utensílios, quando rei Nabucodonosor e sua tropa entrou em Israel para poder, aleluia, glória a Deus, levar aquele povo cativo para a Babilônia, quando, como é que se diz, Nabucodonosor ele faz isso, ele pega todos os utensílios da casa do Senhor, todos os ouros, todas as taças de ouro, todos os utensílios que tinha, candelabro, tudo que tinha na casa do Senhor, Nabucodonosor e sua tropa pegou. Se eu não me engano, existe um que é Nebuzaradã, se eu não me engano, é algum capitão da guarda dele, que agora eu não me recordo bem. Mas ele fez isso para levar o povo para lá. Mas interessante que, além do profeta profetizar que seria 2 anos e os utensílios da casa do Senhor voltaria, Jeremias não discute. Jeremias, ele diz assim para ele, tá certo, que seja conforme a tua palavra. Porque o profeta, meu presbítero, ele não precisa discutir com ninguém. Se alguém se desfez da sua palavra, aleluia, da palavra que Deus disse da sua boca, assim diz o Senhor, chega outro e desmente. Diz, não, não é assim não, é assim. Não ligue.
cada um vai prestar conta por Deus. Ou seja, tudo que se plantar, isso também semear, vai semear, né? E o Senhor, ele não se deixa escarnecer, não é verdade? Então, ou seja, ninguém zombe de Deus, que de Deus não se zomba, né? E as pessoas têm essa maneira, pelo seu achismo, de julgar outras pessoas. Às vezes tem gente que, meu Deus, eu fico me perguntando, às vezes tem gente que é tão crente quanto nós. Só acredita, meu presbítero? Tem gente, às vezes, que vai dizer lá em Hebreus 11:6, vai dizer lá em Hebreus, você pode abrir sua Bíblia e dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu dou meu dízimo, meu irmão. Eu dou meu dízimo certinho. Eu estou sempre fazendo a obra. Eu dou isso aos pobres. Eu ajudo isso, ajudo a obra. Eu faço, aconteça. Que tem gente que é uma mão na roda muito boa. Mas está certo. E a tua fé, como é que está? Não, porque a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, que se eu não tenho fé para agradar a Deus, porque a fé me torna capaz de agradar a Deus, ainda que eu desagrade a mim mesmo. Aleluia! Tem certos momentos na nossa vida, eu digo que eu passei por isso, que a gente dá uma cabeçada e diz assim, eu não quero saber de nada, eu vou largar tudo, e isso e aquilo, mas o Senhor, Ele sabe como trazer a gente, meu querido. O Senhor, Ele sabe como trazer os seus servos, para que os seus servos não se percam. Não é verdade? Então, ele faz por onde. E, às vezes, nem tudo que você perde hoje é, de fato, um prejuízo. Como existe esse ditado, né? Às vezes é livramento, né? As pessoas têm muito essa ideia de dizer assim, que às vezes é livramento. E Deus, ele sabe realmente como nos trazer. Então, ou seja, o profeta, ele não discute com ninguém. Deixa zombar. Deixa quem quiser. Ah, fulano não é de Deus. Não, eu sou de Deus. Eu tenho mais Deus na vida do que ele. E não sabe, às vezes, que é um tolo, que é uma tola. Não é verdade, meu presbítero? Porque profeta não se mede assim como um milímetro, como um termômetro que você tem que medir a outra pessoa pelo que você acha. Pelo misericórdia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Bota isso na sua cabeça. Olha. Ninguém é mais do que ninguém. Simples assim. Já existia na época do profeta Elias, que foi um grande profeta, né, que foi transladado pelo Senhor também, e o Senhor o tomou numa carruagem de fogo, mas existiam outros profetas ali também, e ninguém ouvia na Bíblia que nenhum dos profetas discutia um com o outro. Aí existem casos e acasos, né? Eu me lembrei também da passagem que diz lá em 2 Reis 22, se não me falha a memória, que existe um profeta chamado Zedequias que ele, de fato, discute. Quer dizer, meu presbítero, que essa ironia já vem de muito tempo. Os profetas, às vezes, querem ser um maior do que o outro, ser um melhor do que o outro, porque aconteceu isso também com Micaías. Micaías tinha dito ao profeta Acabe que ele iria para a guerra, mas ele iria morrer. E ele disse, está vendo, essa profetiza coisa ruim sobre mim. E ali, para encurtar a história, que eu quero entrar na palavra, Micaías tomou um murro na boca, né, no queixo, tomou um murro e Zedequias falou, por onde o Espírito saiu de mim para falar em você? Só que antigamente o Espírito, ele agia esporadicamente em algumas pessoas, não era em todos. Mas existia pessoas selecionadas que tinham o Espírito de Deus, que tinham o Espírito de profecia. E isso gerava inveja, isso gerava tipo, só eu tenho o Espírito de Deus, você não tem. Até hoje ainda é assim. Existe aquele que marcha, só ele dá lugar, só ele faz isso, aquilo outro. E às vezes, meus irmãos, me perdoem a expressão, mas existe tanta dança, tanta marcha, e existe pouca fé, existe pouca vida. E isso é muito importante porque Deus vai testar você, a tempestade vai vir, e grande será a ruína, meu irmão. Por isso que é bom a gente nos mantermos firmes, principalmente nisso aqui, ó. Palavra de Deus. Porque, meu presbítero, se não tiver palavra, não tem alimento. Se a palavra de Deus, mas eu escuto na igreja, tá certo. Mas e em casa? Quantos livros da Bíblia você já leu hoje?
ou vamos dizer assim, quantos capítulos da Bíblia você já leu hoje? Qual é o esforço que você faz? Né? Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então, qual é a força que eu faço para entrar no céu? Ah, mas eu vou para a igreja, eu me sento, eu assisto o culto, eu estou lá vendo o pastor pregar, eu estou vendo todo mundo, tá? Mas e quando chega em casa, tu vai fazer o quê? Vou assistir Rede Globo, vou andar com pessoas que não me alimentam em nada, ou seja, não me edifica, né? Como diz em Salmo 1, né? Que a gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, distância daquelas pessoas que não respeitam Deus. Porque, meu presbítero, se a pessoa não respeita Deus, vai respeitar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. O senhor está entendendo? Eu tenho para minha vida isso. Às vezes alguém pode me chamar de metido, pode me chamar do que for, mas ninguém conhece o meu coração. Ninguém conhece a minha vida, o meu devocional com Deus. Ninguém conhece as minhas guerras, as minhas pelejas que eu sofro em secreto. Porque o inimigo, ele não vai querer atacar. Glória a Deus, eu aprendi, né, que o inimigo, ele só ataca aquele que está no caminho. Ele só vai querer derrubar aquele que é uma ameaça para ele. Mas se a pessoa não é uma ameaça para ele, eu nunca passo 20 anos na igreja e não passo por prova. Também, meu irmão, só carregando Bíblia debaixo do braço, é que sona. Você está entendendo, meu presbítero? Então vamos tomar a palavra de Deus aqui e a gente aprender hoje também a ter mais respeito pelo próximo, né? A ter mais consideração, digamos assim, aquele que profetiza. Não toque num profeta, mas vai analisar a profecia. Que a Bíblia diz para a gente fazer isso. Analisa a profecia. O caso foi tão sério de Hananias se desfazer do profeta Jeremias que Deus falou na boca do profeta: falasses mentira, porque eu nunca falei na tua boca. Por conta disso, tu morrerás ainda esse ano. Está lá em Jeremias 28. Quem tiver Bíblia aberta aí, pode ir lá pesquisar. Então, ou seja, Deus, meu irmão, não é brincadeira, não. Esse negócio de hoje em dia é uma moda, meu presbítero. Olha, assim diz o Senhor. Eu abro o meu Kuai, que eu tenho um canal no Kuai também. Tem, graças a Deus, aí 4 mil pessoas, né, no meu Kuai. Quem quiser pode pesquisar também. Lá é o mesmo nome do meu Facebook, eu creio. Jesus 13, alguma coisa assim. Então, assim, eu abro o Kuai, meu presbítero, tá lá, o Senhor mandou te dizer que isso, o Senhor mandou te dizer que aquilo, o Senhor mandou te dizer... Peraí, tá na Bíblia isso? Essas profecias estão vindo de acordo com a Bíblia, meu irmão. As pessoas hoje em dia estão tomando profetada de qualquer jeito, né? Tem gente que, mas fulano falou, eu recebi. Ótimo, mas foi para você? Você sabe que se é realmente Deus que está falando ali? Detalhe, se for Deus, é para você, como é que está a sua vida com Deus? Né, meu presbítero? É pontos a se pensar. Mas por conta disso, Hananias morre. Glória a Deus, dizendo, os utensílios do Senhor virá. O Senhor disse, não vai ser 2 anos, não, vai ser 70 anos. Tu quebrasse jugo de madeira, eu vou colocar agora jugo de ferro. Aí o povo de Deus foi mais castigado ainda por conta da profecia dele. Meu irmão, isso é muito sério. Não profetiza brincadeira, não. Não brinca com profecias, não brinca com Deus. Porque, às vezes, pessoas podem sofrer mais agravos, mais sofrimento por conta da sua boca. Por conta da sua profecia. Porque quantas pessoas, meu presbítero, morre, mais vezes já está morto, morre mais ainda por conta de malditas profecias. Né? Então ele diz assim, olha, o povo vai voltar. Mas Deus disse, não vai voltar, vai ser 70 anos. E assim se cumpriu 70 anos. Que o povo teve que passar na Babilônia como escravos, sofrendo, porque, aleluia, Deus, ele corrige o seu povo. Aquele que peca, que faz coisa errada, e Deus não corrigir, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus, ele não é conivente com o nosso erro. Jamais você vai ver na Bíblia
Deus dizendo que aceita o pecado do povo. Não, ele é longânimo, ele perdoa. Mas isso não quer dizer que ele aceita. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que o povo deve estar sabendo, deve estar atento na palavra aí, né, meu presbítero? Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia vai dizer, meu presbítero, que lá em Daniel, glória a Deus, capítulo 5, se me foge a memória aqui, mas creio que é isso mesmo. Daniel, capítulo 5, vai falar do rei, do filho de Nabucodonosor, ou seja, de Belsazar. E só que esse rei, ele era meio folgado, porque ele inventou de comemorar, fazer uma festa, e ele disse assim para o povo, olha, Belsazar realmente, ele deu um banquete, né? E ele fez assim, olha, traz os utensílios da casa do Senhor, está no capítulo 5 aí, quem quiser pesquisar, vai lá, ou seja, Nabucodonosor, por conta da soberba, né, que eu não vou entrar muito nisso, não vai tomar muito tempo nosso, mas eu vou encurtar a história aqui. Então, Belsazar, ele disse assim, olha, traz os utensílios da casa do Senhor, ou seja, taças, entre outros utensílios, para a gente beber vinho, para a gente poder farrar, para a gente brindar, para a gente isso. Ou seja, chama todas, chamaram concubinas, chamaram, está lá no capítulo 5 e o 2, e diante você vai entender. Ele queria usar os utensílios da casa do Senhor para fazer a festa dele, para fazer a farra dele. Meu irmão, Deus ele não se mistura com profano, não. Deus não se mistura com coisa errada, não. As coisas de Deus é santa. Por isso que o ser humano ele precisa valorizar e respeitar as coisas de Deus. Às vezes o ímpio peca, ou seja, ele já vive o pecado, mas ele peca contra Deus, às vezes por falta de sabedoria. Mas crente fazer isso é um absurdo, né, meu presbítero? Mesmo assim. E Belsazar, ele acaba fazendo isso. Por ele fazer isso, aparece uma mão misteriosa com os dedos, escrevendo, né, em hebraico, ou em aramaico, não lembro, na parede. A Bíblia diz, meu presbítero, que ele ficou tão atemorizado que as pernas dele batiam uma na outra, o joelho dele batia de tanto medo. Que ele viu aquela manifestação de Deus ali, só a mão, imagina uma mão se aparecer na sua frente assim, mas você vai escrever na parede. Como é que você vai ficar? E ele se sentiu teimoso, disse, olha, chama todos os magos, todos os sábios da Babilônia, chama aí os feiticeiros, os astrólogos, chama todo mundo, para desvendar o que está escrito isso aqui. Mas uma coisa eu quero dizer a você, isso é profético. Aquilo que Deus determinou, separou, para você fazer, não tem ninguém, meu irmão, que toma a sua frente, não. Oh, glória. Aleluia. Não tem. Tem gente preocupada demais, meu presbítero, com cargo, com isso, com aquilo. Ah, porque fulano tomou meu lugar, porque se eu estivesse lá eu fazia. Meu irmão, ilusão, meu irmão. Quando Deus tem um propósito na sua vida, para você fazer, é você que vai fazer. Glória a Deus. Não vai ser outro, não. E onde é que estava Daniel? Daniel estava lá. Ninguém estava mais ligando para Daniel. Daniel já havia também passado por outras situações. Aleluia, glória. Também, porque Deus usou toda uma situação dentro do cativeiro na Babilônia para o povo ver que Deus ainda estava operando, meu presbítero. Ah, Deus não opera no deserto, não. Que é isso, meu irmão? É no deserto exatamente que você vai ter intimidade com Deus? Vai ser lá no limbo, lá no deserto, que Deus vai se revelar para você, vai lhe mostrar o oculto e o escondido, coisas que você não imagina. Então ali ele diz, traz todo mundo, e ninguém soube interpretar, meu presbítero, aquilo ali. Ninguém sabia dizer o que estava escrito. Aí lembraram de Daniel, olha, tem um homem aí que ele faz essas coisas. Porque se você observar, isso aconteceu também com José. Meu Deus. Ei, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a hora passa velozmente, né, meu presbítero? É muita palavra de Deus para a gente se alimentar que a gente se empolga. Então, assim, aleluia. A gente vê que José, ele era para ser, que ele disse, quando o copeiro e o padeiro tiveram sonho na prisão, veja, da prisão também, foi lá na prisão no deserto, onde José estava. Naquela prisão ali, eles tiveram sonho.
José disse, me conta que eu posso te ajudar, quem sabe. E eles contaram a José. José disse, você vai morrer, que foi o padeiro. E o outro, se você vai, o copeiro, você vai voltar a servir ao teu faraó, né, ao teu senhor. O outro morreu de fato, mas o outro, quando vai, José diz, olha, lembra-te de mim quando chegar perante ele. Acredito eu que ele disse, olha, diz a ele que eu sou inocente, que eu sou hebreu, sou temente a Deus e tal, eu não fiz nada de errado, nunca desmereci meu senhor. Acredito eu, não está na Bíblia, né, mas acredito eu que ele pode ter dito isso. Mas interessante que se ele chegasse lá no palácio e dissesse para ele, para o rei dele, rei, tem um homem lá que adivinha sonho e tal, isso, aquilo, outro, ele é inocente e tal. Acredito que José poderia até sair da prisão antes do tempo. Que a Bíblia diz que ainda José passou anos depois que o copeiro saiu de lá e restituiu-se o seu cargo. Mas se ele tivesse saído antes do tempo, meu presbítero, daquela prisão, acredito que ele seria um serviçal da casa do rei. Ele não seria o governador do Egito. Mas observe que Deus cria situações, por mais que sejam tardias, mas Deus cria situações para mostrar que aonde Ele quer lhe colocar, ninguém vai tomar seu posto, porque nem existia o cargo de governador no Egito. E passou-se todo aquele tempo, veja onde Deus foi mexer. Deus foi mexer com os grandes, meu presbítero. Deus, ele quando quer dar vitória ao seu povo, ele vai mexer com os pequenininho não, porque quando Deus tem um propósito para coisa grande, não adianta alguém dizer assim, ah, eu vou botar você lá, então não sei o quê, aí você bota e o outro depois, ou a outra tá lá dizendo, não, tá lá só porque eu botei, né, tá lá por minha causa, tá lá por causa disso, e às vezes Deus não permite, aí você fica lá no óleo, como Deus, voltando ao óleo, né, meu presbítero, fica lá no óleo, de novo, esperando o seu tempo chegar. Mas também, meu irmão, deixa eu te dizer, quando esse tempo chegar, saia da frente, porque você toma o que é seu de direito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu acho que eu tenho ainda um tempinho aqui, meu presbítero, ainda. Me dê aí, quanto tempinho tem aí? Quanto tempinho aí me dê aí, para mim poder encurtar a palavra aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, observe que Deus, quando Ele tem um negócio para fazer, Ele faz. Não adianta ninguém querer se desfazer daquilo que Deus fala ou usa na boca dos profetas. Respeite aquele que diz assim, diz o Senhor, mas que de fato esteja na Bíblia, que é a maior profecia, né? É esta a maior profecia. Glória a Deus. E hoje eu vejo Deus falando de todo jeito para todo mundo, de uma forma e muita gente pegando muitas coisas, mas ninguém tira 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia. E aqui a gente vai entender que lá na Babilônia, naquele lugar de sofrimento onde estavam os hebreus, foi lá onde Ezequiel começou seu ministério. À beira do rio Quebar, onde as pessoas estavam sem fé naquele lugar. Mas foi ali que Deus pega ele em espírito e leva a um vale de ossos secos para mostrar a Ezequiel como é que o povo de Deus estava espiritualmente. Porque o povo não queria saber mais de Deus. O povo não queria mais saber de levantar altares ao Senhor e adorar o Senhor. O povo não queria saber mais disso. Então, Deus vai mostrar a situação do povo dele como está, mas também dizendo e mostrando a Ezequiel, no capítulo 37 e o versículo 12, que vai trazer de volta ao seu povo. Mas primeiro, Deus vai fazer, aleluia, um mover. Aleluia, glória a Deus. Deus vai começar a fazer um mover naquele vale de ossos secos. É quando ele pergunta para Ezequiel, quando põe ele no meio de ossos secos, ao redor deles, que era muito grande e numerosos, de filho do homem, poderão reviver esses ossos? Oh, glória. Não duvide de Deus, não. Tem gente, às vezes, que diz assim, acabou, não tem mais jeito. Essa aí, tem jeito mais não, meu presbítero. Olha, não presta mais, não. Ministério aí, nem, ó. Cresce nada. Cresce não. Mas não duvide de Deus, porque Deus faz coisas. Aleluia, glória a Deus. E eu e você não imagina. Aí Deus pergunta, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Ou seja, ele sabe que aos olhos dele, a situação não tem mais jeito. Aos nossos olhos, muitas das vezes, a situação não tem mais jeito.
mas Deus sabe que tem jeito. Porque se ele dá vida, meu irmão, a ossos secos, o que é que ele pode fazer para nos dar vitória? Aí ele diz assim, olha, profetizas. É quando Deus vai falar com o profeta, mandando ele profetizar. Né? Porque hoje em dia, como eu disse, as pessoas profetizam por qualquer coisa. Mas aqui era o Senhor que estava dizendo, Ezequiel, eu estou te mandando, profetiza sobre este vale de ossos secos. Diz assim, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí, meu presbítero, que vai entrar um mistério aqui. Cadê o ouvido? Oh, glória. Peraí, a Bíblia não mente, meu presbítero. Eu gosto de pregar na Bíblia. A Bíblia falou aqui para nós, ossos secos. Primeiro Deus manda o profeta profetizar. Profeta, eu quero que tu profetize. Abra a tua boca e profetiza. Primeira dificuldade, os ossos estão sequíssimos. Ossos sequíssimos é aquele que se você pisar nele, ele se esfarela. Né? Acredito que o povo entende isso. Então não existe vida ali. Até porque um osso, quando tem vida, né? Não sei se todo mundo já sabe disso, mas o nosso sangue, ele é fabricado no fêmur. Aleluia. O nosso fêmur, na direção da nossa coxa, é ali onde o nosso sangue é fabricado. O nosso sangue sai dali e ele não sai vermelho. Né? Tem gente que acha que tem até sangue azul, né? De tão poderoso ou poderosa que é. Não sai vermelho. Ele sai amarelado, cinzento, né? E ali ele sai, observe, até quando uma pessoa morre, né? A pessoa, quando morre, meu presbítero, e se precisar fazer uma exumação do corpo para poder fazer exames de DNA, coisa do tipo, e não ter mais nada, ele vai lá no fêmur dele. E vai lá pegar o DNA dele exatamente do fêmur, que é onde é fabricado. Então, ou seja, se não existe nem vida mais naqueles ossos ali, está tudo misturado, cabeça, perna, braço, dedo, tudo misturado, ninguém sabe quem é quem. E quando o Senhor diz assim, profeta, profetiza, porque é eu que estou te mandando tu profetizar. Então, quando o Senhor manda o profeta profetizar, ele diz assim, assim diz o Senhor, ouve ossos secos. Cadê o ouvido, meu presbítero? Porque a gente sabe que isso aqui, quando morre, isso é só nervo com pele. Então, quando isso morre, né, que os tapuru comem, né, porque quem não sabe, mas torne ciente, que tem gente que se acha tão grande, tão poderoso, existe no seu corpo, no nosso corpo, trilhões de bactérias cadaverinas. Ou seja, bactérias que estão esperando só o tempo, só o momento para corroer todo o nosso corpo. E acabou-se ali. Ou seja, como se cumpre a palavra, sois pós, e para o pó tornarás. Aleluia, glória a Deus. Acredito que existe alguém atento aí. Dá um amém aí para ver se o povo está atento aí à palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando ele diz assim, profetiza, ouve ossos secos. Mas aí que a gente vai entender, meu presbítero, eu fui esmiuçar um pouquinho para ver se eu aprendo um pouco mais. A gente vai ver que no nosso ouvido existe ossos específicos para o aparelho auditivo. Ou seja, se nem todo mundo ainda sabia disso, vai ficar sabendo agora, existe algo chamado martelo, bigorna e estribos, que são ossos que chegam de 5 milímetros a 3 centímetros no nosso ouvido, que serve para o nosso aparelho auditivo. Então eu acredito que quando Deus disse assim, ouve, ó ossos secos, Deus está falando exatamente desses aparelhos auditivos, que são esses ossos, que estão lá pronto para ouvir a palavra do Senhor proferida pela boca do profeta Ezequiel. Então, meu presbítero, acredito que aqueles ossos, quando ele ouve isso, algum reboliço pela palavra de Deus, é acontecido ali. Porque quando a Bíblia diz que fará entrar o Espírito e vivereis, aleluia, Deus diz assim, eu porei nervos sobre vós, ele dizendo aos ossos, e farei crescer carne sobre vós, e vós estendereis peles, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então profetizei, disse o profeta, como se me deu ordem, houve um ruído. Então, enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande reboliço. Aleluia. Glória. Veja que
Deus, meu presbítero, para dar vida a alguém, para ressuscitar alguém, às vezes Deus tem que mexer coisas do lugar. É por isso que as pessoas não entendem, às vezes, coisas que acontecem. Mas, às vezes, é Deus criando reboliço, complicando a situação, para depois ele explicar o porquê complicou. Aleluia. Por isso que Deus age de uma forma diferente, para que as pessoas não possam entender exatamente como ele faz. E como aquele grande reboliço houve, ossos começaram a ter vida, já não era mais aquele osso seco. Eles já começaram a bater um no outro, tac, tac. E quando Deus ele começa, meu presbítero, a arrumar a casa, quando Deus começa a arrumar as coisas, ele não botou a orelha na perna, o nariz no joelho, os olhos nos dedos dos pés. Ele não misturou as coisas, uma perna aqui em cima, um braço na perna, não. Deus ele botou tudo no seu devido lugar. Aleluia. Acredite, nessa noite, Deus irá colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Deus não é Deus de confusão. Não, Deus não é Deus de confusão. Às vezes reboliços acontecem, as coisas complicam, porque Deus ele está querendo trabalhar no processo. Deus ele está querendo trabalhar no vaso. Então, por conta disso, Deus tem que realmente mexer em algumas coisas, fazer um reboliço, para poder as pessoas chegar, cada um ao seu devido lugar. Já vou encerrar, meu presbítero. Glória. Já vou encerrar, viu? Então, quando aqueles ossos começam a se juntar, voltar para o seu devido lugar, Deus ele começa a colocar nervos. A gente sabe que o nervo, ele é uma camada que ele amarra os ossos. Ele faz com que os ossos, se você observar, aqui nós temos um osso, aqui é outro osso. Mas não é um encaixe de osso simplesmente aqui. Existem outros tipos de nervo que faz essa ligadura para a gente poder se mover. Então, é isso aqui que junta. Então, quer dizer que não é qualquer coisa que vai juntar as pessoas. Tem que existir algo mais. Ah, meu irmão, mas eu preciso paz na minha família. Tá certo. Mas é preciso algo mais. Precisa-se os nervos. É ele que se junta. Ah, mas meu ministério tá assim. Precisa-se algo mais. Precisa-se de nervos para poder sustentar. Porque se não tiver um nervo para poder fazer a ligadura, as coisas se perdem, meu presbítero. Então, para concluir a palavra, meu presbítero, eu quero dizer aqui, cuidado no que você profetiza. Mas quando Deus diz assim, profetiza o Espírito, porque o Espírito entrará neles e fará com que eles tenham vida. Ou seja, quando Ezequiel olha todo aquele rebuliço, já está meio de corpos de pé. É Deus dizendo assim, eu restaurarei meu povo. É Deus dizendo assim, eu vou trazer de longe para perto. Aleluia, eu vou trazer para minha casa aquele que se afastou, aquele que saiu, aleluia, da presença, vai voltar de novo para a presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê que eles quando se formam, Deus diz, profetiza o Espírito, dos quatro cantos, para que entre neles. E ali eles tornarão a ter vida novamente. Eu já quero profetizar vida para a tua vida, meu irmão, nessa noite. Para que o Senhor seja vida, para que o Senhor ressuscite a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu ministério. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele vai trazer de volta, aleluia, aleluia, glória a Deus, aquilo que está longe, aquilo que você perdeu, aquilo que saiu do seu controle, oh, aleluia, ou aquele que está dentro de um presídio, aquele que está preso. O Senhor primeiro, Ele faz uma mudança. Porque Deus não é de todo jeito. Ele faz uma mudança, ele deixa o rebuliço acontecer, você se questiona, mas Deus traz de volta. E nesse momento Deus já traz novo. É quando você vai ver que lá em Ageu 2, 8 e 9, a Bíblia vai dizer que Ageu diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
Quando Ageu é levantado também nesse período babilônico, é quando o povo vai ser retornado, aleluia, para Israel. E ali Deus já levanta outros profetas também, como Esdra, para dizer assim a Zorobabel, a Josué, que seria outros sacerdotes, dizendo assim, olha, eu vou restituir de novo o meu povo, e dessa vez será melhor. Agora, diz o povo que me adore, diz o povo que me busque, vamos lá para o Senhor, que o Senhor vai fazer coisas grandes, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos, aleluia, fazer por onde agradar o Senhor, porque o Senhor vai trazer. Ah, mas foi preso, meu irmão, mas passou não sei quanto tempo lá, mas sofreu, machucou, mas quando voltou diferente. Aleluia, glória a Deus. Mas quando voltou uma nova criatura, voltou uma nova pessoa para servir e adorar aos pés do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Foi até aqui, meu presbítero. Eu acredito que eu já tomei muito tempo, senão a gente vai. É muito gostoso falar da palavra de Deus e a gente vai-se embora. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus, né? A todos aqueles que estão aí na live até agora, né? Que, embora já é um pouco tarde, né? Mas eu creio que você que chegou aqui, chegou para receber alguma palavra de Deus, não foi para ver pregador, não foi para ver cantor, qualquer pessoa para aparecer, né? Ou até mesmo para lhe dar chave de carro, casa. Eu não sou disso, né? Mas eu gosto de pregar a palavra de Deus. Amém, crente? Meu amado irmão, faça a oração da madrugada aí. Eita glória, meu Deus. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui tem alguém que não é cristão, que esteja aí na live, alguém que ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Glória a Deus. Se tiver, dá um sinal aí, meu irmão. Glória a Deus. Eu creio, meu irmão, com certeza. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, se não tiver, mas aquele que vai receber depois a palavra de Deus, aquele que vai assistir essa live, que possa ser edificado, que possa ser alimentado, porque de mim eu não tenho nada, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos dá força, né? Eu quero confessar aos irmãos que em vários momentos de fraqueza, de eu me sentir fraco, né, de vários ataques espiritual que eu passei na minha vida, foi isso aqui que me deu força. Foi a palavra de Deus que me alimentou. Foi a palavra, aonde muitos diziam assim, já caiu, ele vai cair, vai acontecer isso, e trabalharam contra mim, não foi pouco não, porque uma coisa é a pessoa só falar, outra coisa é as pessoas trabalharem para que o diabo venha para cima de você, mas quando você está firmado na palavra, meu presbítero, o diabo olha assim e diz assim, eu não vou não cair estreito. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, eu estou grato por essa oportunidade, que Deus abençoe cada um poderosamente, né? E você que ouviu da palavra de Deus, que se sentiu alimentado, compartilha essa live, né? Meu presbítero, eu creio que deve estar aqui todos os dias, né, meu presbítero? É de segunda a sábado. O presbítero está aqui de segunda a sábado. Ontem teve uma vida, né, para Jesus aqui, foi bênção. Então, você, meu irmão, não deixe de fazer parte, não. Compartilhe essa mensagem, né? Convida novas pessoas também para ouvir e creia que Deus vai restituir tudo em dobro na sua vida. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida. Aleluia. Deus, ele vai fazer florescer tudo novo, meu irmão. Aquilo que não tem vida, Deus vai tornar a vida. Ah, mas já está na sepultura. Espera aí que Deus vai abrir a sepultura e vai trazer de volta para a sua vida, para que você seja feliz, você seja bem. Agora, seja fiel ao Senhor, amém? Agradeço a todos. Posso orar, meu presbítero? Amém. Amém. Vamos orar, crente. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade, ó Pai, de ministrar a tua palavra aqui, Senhor. Pai querido, eu te peço
Eu não sou nada, meu Pai, de mim eu não tenho nada, eu sou pó, sou cinza, eu sou germe da terra. Mas foi a tua palavra ministrada aqui nessa noite, Senhor. Pai querido, que essa palavra possa impactar a vida de alguém, possa alimentar, Pai, aquele que está fraco, aquele que está querendo desistir da vida, aquele que quer se matar, se suicidar. Que o Senhor, meu Deus, possa ter de misericórdia, ó Pai. Que o Senhor cuida de todos, alimenta a todos, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão longe, ó Pai, da Tua presença, que o Senhor dê vida, Senhor Deus, novamente. Como o Senhor deu, ó Pai, aos ossos secos, e trouxe Teu povo que estava preso, Senhor, à sua morada natal. Então, que no nome de Jesus, meu Deus, abençoe essa live, Senhor. Essa live, ó Pai, está sendo uma bênção, ó Pai. O Senhor está operando sinais e maravilhas nesse lugar. Abençoa nosso presbítero Geraldo, Senhor Deus. Abençoa o ministério dele, ó Pai, a sua igreja. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa ser com ele, com a sua esposa, a sua família, meu Deus. Abençoa no nome de Jesus. Faz o teu mover, o teu querer. Cada um, Pai, ouvinte dessa palavra que está aqui nesta live, ó Pai, nesta madrugada, ó Pai. Abençoa cada um deles, ó meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa colocar, meu Pai, cada vez mais pessoas comprometidas com a tua palavra, Senhor, nesta live, que possa pregar, ó Pai, levar teu nome, Senhor. E que no nome de Jesus, abençoa a cada um hoje e sempre. Nos guia, Senhor Deus, direciona nosso passo, nosso caminho, né? Deita-nos, Senhor Deus, em verdes pasto, Senhor. Cuida de nós como o Senhor cuidou de Davi. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Faz o teu mover e o teu querer na vida de cada um. É isso que te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei. Amém, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Amém, povo de Deus. Grato a Deus, né, pela vida do nosso presbítero e cada um que está aqui presente, né, que Deus vai recompensar poderosamente, né, a sua persistência em ouvir a palavra de Deus uma hora dessa, aqui, por mim, um simples servo do Senhor. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe poderosamente.